produtos sem glúten e sem lactose têm ocupado cada vez mais espaço nas gôndolas do comércio. Pelo menos 70% dos brasileiros sofrem com algum tipo de alergia a estes compostos. As intolerâncias alimentares são o nosso assunto hoje no quadro de saúde. Então, pode rodar a vinheta. A nutróloga Analia Arguello está aqui com a gente para explicar um pouco sobre esse tema. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom, a primeira pergunta que eu faço, desculpa a indiscrição, mas a senhora tem algum tipo de intolerância? Não, mas por eleição, tem certos alimentos que acabam restringindo, porque realmente tem demonstrações científicas de que ter uma certa restrição de algumas coisas beneficiaria a saúde. Na verdade, a alimentação atualmente é tão distorcida do que naturalmente fomos preparados para comer, que realmente às vezes temos que fazer alguma adaptação para levar a nossa alimentação a se assemelhar um pouquinho mais ao que realmente deveríamos consumir. Sim. Né? Por exemplo, você aí de casa tem algum tipo de alergia, algum tipo de intolerância? Você pode mandar perguntas para o 99588-2374, esse é o nosso WhatsApp, 99588-2374. Bom, meu padrasto, meu pai, chamo ele de pai, ele é médico também, não é da sua área, mas a gente estava conversando esses tempos aí sobre o leite. O leite me fazia... me dava muita azia, e ele dizendo, olha, o leite, na verdade, e aí a senhora pode corrigir ou não o colega, né? Ele é muito bom para as crianças e tudo mais, só que passa uma idade e a gente começa a digerir ele de uma outra forma. Isso. Então, existem as pessoas com intolerância à lactose, mas de certa forma me pareceu que nós todos seríamos intolerantes a partir de uma certa idade. Isso. É por aí? É mais ou menos isso aí. Na verdade, os índices de pessoas intolerantes é bem alto mesmo. Está entre uns 75% até 95% afro-americanos e americanos nativos, entre 70% e 80% são intolerantes, pelo menos parcialmente, à lactose. Dentro dos japoneses chega a ser 95%. Praticamente toda a população. Exatamente. E nos europeus, aí sim, a grande maioria são tolerantes. Por que acontece isso aqui? É uma questão ancestral, né? O ser humano, ancestralmente, não consumia laticínios nem leite. Só na Europa que foi incluído esse alimento há vários milhares de anos atrás, uns 10 mil anos atrás. Quando a população sofreu com uma grande fome nessa época, os laticínios sustentaram a muitos desses indivíduos na Europa, então não morreram por causa do consumo de laticínios. E, obviamente, não morriam aqueles que eram tolerantes a laticínios. Então, os europeus têm muitos descendentes de uma seleção natural que foi feita naquele momento de tolerantes à lactose. Então, na Europa tem muitos, realmente a tolerância à lactose é muito maior, mas fora isso, a grande maioria é pelo menos parcialmente intolerante à lactose. Nós tivemos um resgate histórico, eu não imaginava que teríamos uma relação da história com o consumo do leite, por exemplo. É bem isso aí. Interessantíssimo. Agora vamos falar do glúten, né? Por que o glúten? Por tanto tempo não se falou sobre o glúten, né? A gente tem até algumas imagens que estão ilustrando a nossa conversa, a gente está vendo ali os laticínios, né? Queijos, entre outros. Agora, e o glúten? Por que o glúten se tornou tão famoso assim agora? Na verdade, assim, em toda a alimentação vão surgindo como grandes vilões. E isso aconteceu porque durante muito tempo se pregou umas indicações como verdades absolutas do que deveríamos comer para ser saudáveis. Sim. Isso há muito tempo atrás. E com o tempo vem surgindo estudos científicos que questionam
esses conhecimentos, esses conceitos. Então, uma coisa que muito tempo foi uma verdade absoluta e que pão vai te nutrir, e se é de centeio, e se é integral melhor, e sei lá, de repente começam a surgir um monte de indícios científicos de que provavelmente tem ali algumas coisas, como por exemplo o glúten, que não façam tão bem assim. Então, aquilo que parecia uma verdade absoluta... Sim. Acaba não sendo tão assim. É mais um reflexo do pós-modernismo aí, quebrando verdades e paradigmas. E assim tem muitos e muitas. Além do glúten. Sim, sim. A lactose também, porque na verdade o leite, durante muito tempo, foi um alimento que... E, além disso, não é muito tempo atrás. Quando eu era criança, tinha que tomar, no mínimo, 2, 3 copos de leite, era o indicado, e não era criança só. Era quando era adulta também. Sim. E isso aí vem mudando um pouco, né? E vem surgindo estudos científicos de coisas que antes eram uma verdade absoluta e vem sendo bem questionados. Eu lembro da nona ainda dizendo, não, ele tem que tomar leite, se for da vaca ali tirado na hora, melhor ainda, porque senão vai ficar miúdo. O que acontece é que o leite que a gente tem acesso atualmente também não é aquele leite da vaca que come grama. Sim. Então, está bem modificado também isso. Isso também... quando não modificam criminalmente o leite, como a gente viu aí, né, operações leite compensado e coisas do tipo, né? Mas voltando até para o glúten, eu lembro da música da Xuxa, né? Todo mundo cresceu ouvindo quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão. E tinha que comer o pão de manhã. Então eu fico imaginando na década de 80, 90, quantas crianças não passaram dificuldade consumindo glúten sem fazer ideia de que isso fazia mal, né? Bom, uma dieta sem glúten implica na abolição de quais tipos de alimento? O pão especificamente ou tem outros? Não é só o pão. É tudo que tiver glúten, em geral, são certos grãos que têm glúten. Trigo, aveia, cevada e centeio. A aveia, na verdade, é uma das que menos tem, porque por contaminação tem um pouquinho menos de glúten, mas todo o resto tem bastante glúten. Então, tudo que estiver, todos os pães, mesmo que integrais, que aí também tem muita confusão, as bolachas, pelo menos a grande maioria que são feitos com essas farinhas. Depois você tem até molhos, quando o molho tem que ficar grossinho e se adiciona um pouquinho de farinha para engrossar. Então, como a farinha é tão amplamente utilizada, acaba sendo que um monte de coisas tem glúten. É verdade. Mas, enfim, também a gente tem que avaliar porque tem diferentes tolerâncias a glúten. Então, assim como de lactose tem gente que tolera mais, tolera menos, de glúten tem o extremo, que é a doença celíaca, que acaba sendo uma doença autoimune, o corpo se agride a si próprio por causa do consumo do glúten. E tem pessoas que não têm diagnóstico de doença celíaca, mas mesmo assim percebem um mal-estar, algum desconforto, algum sintoma pelo consumo. E tem gente que consome tanto que já não sente mais nada. Sim. Desses, mesmo assim, tem uma porção que se beneficiaria tirando o glúten. Bom, a gente estava falando sobre a doença celíaca, né? Especificamente aquele que não pode comer glúten de forma alguma, mas depois o pessoal começou a misturar, fazer uma confusão. O glúten em si engorda, o pessoal já começou a usar para dieta, olha, não contém glúten, aí vou consumir porque não vai engordar. É que o tema é bastante complexo, né? Eu imagino, tem tantas perguntas aqui que eu duvido que a gente vai conseguir com o tempo, mas vamos lá. Não é que o glúten seja o vilão para todo mundo também. Tem gente que come quantidades de glúten sem ter um impacto grande na saúde. Mas, em geral, a grande maioria das pessoas se beneficiaria, pelo menos, reduzindo a quantidade de glúten que ingere. Então, enfim, qual era a tua pergunta? A confusão com o emagrecimento. Com emagrecimento e dietas, né? Olha, não vou consumir glúten, tá na dieta. É que, sim, tem muita confusão em relação ao emagrecimento, porque se eu tirar as farinhas em geral, vou estar tirando grande parte da carga de carboidratos. Então, isso sim, por vários motivos, vai acabar emagrecendo a pessoa. Não é porque eu não estou comendo glúten que eu vou emagrecer. Mas não é exatamente por causa do glúten, isso. E, além disso, assim, claro que para quem tem uma certa intolerância ao glúten, tirar o glúten vai ser tirar um agressor. E todo corpo que está mais estabilizado, que está menos intoxicado, menos agredido, quando o corpo chega a um certo equilíbrio, tem mais tendência a emagrecer do que um corpo que está intoxicado, inflamado. Muito bem. Agora, vamos imaginar o tratamento. Primeiro, né?
para diagnosticar, como é que a gente faz isso, seja para o glúten ou para a lactose, que a gente está usando esse exemplo. Existem outras intolerâncias, mas essas mais comuns. Então, para o diagnóstico, o principal é os sintomas. O primeiro que é feito, sim, é conversar com o paciente. Realmente o paciente tem que procurar ser assessorado por algum especialista na área da saúde, ou nutricionista, ou médico nutrólogo, dentro do possível que tenha conhecimento da área, certo? Aí, numa anamnese, durante a conversa da consulta, vão ser perguntados sinais e sintomas, e aí se abre como uma suspeita do que pode estar acontecendo, se realmente pode-se botar algum desses dois alimentos como suspeito dos sintomas. Depois, em geral, se passa por uma fase de solicitação de exames. Então, tem anticorpos, no caso do glúten, se solicitam entre um check-up geral, que sempre está orientado a ser feito. Os específicos para diagnosticar doença celíaca são uns certos anticorpos que, quando dão positivos, acabam dando parte do diagnóstico de suspeita de doença celíaca, que são anticorpo transglutaminasa e antiendomísio. Certo? Depois, para toda a parte do glúten, também pode ser feito, em alguns casos, endoscopia. Você passa um caninho, né, através do todo o trato digestivo até a primeira porção do intestino, para pegar uma pequena biópsia e analisar esse fragmento de tecido, que tem modificações típicas da doença. Não sempre se necessitam fazer todos esses análises, esses exames, se em casos mais graves e onde realmente se suspeita de doença celíaca, aquela pessoa que fica severamente comprometida com a ingesta de glúten, certo? Perfeito. E no caso da lactose, em geral, se pede um teste de tolerância à lactose. Então, em jejum, se dá uma carga de lactose e se mede a glicose no sangue antes e depois. E comparando esses valores, a gente consegue ver se o indivíduo está digerindo essa lactose ou se não está digerindo a lactose. Bom, a gente está, obviamente, estourando tempo, e é uma pena porque tinham tantas perguntas para serem feitas, né? A questão da hereditariedade, por exemplo, né? Se carrega ou não. Mas o principal para a gente fechar é se há tratamento, na medida em que a gente evita o consumo. Hoje temos vários produtos no mercado, né? Sem lactose, sem glúten, mas também... Tem alguma forma de a gente, às vezes, dar uma escapadinha, comer um chocolate, alguma coisa do tipo? Existe algum tratamento, por exemplo? Sim, o tratamento principal para as duas situações é a exclusão do alimento que está fazendo mal. Então, claro, a exclusão, o nível de exclusão, vamos dizer, vai depender de quanto doente está essa pessoa, né? Então, se a pessoa tem doença celíaca, tem que eliminar o glúten por completo para a vida toda, porque se não eliminar pode até dar câncer, outras complicações, a longo prazo, complicações mais graves. Para o resto, só diminuir, trocando o tipo de farinhas ou até diminuindo a quantidade de farinhas para ter outros benefícios também, é legal. E realmente tem opções legais e é legal que está aparecendo cada vez mais opções. E em relação à lactose, tem todos os leites vegetais, que não tem que confundir, não é apto para nutrir crianças, porque nutritivamente são bem diferentes. Né? E está a opção de consumir os produtos sem lactose, ou até tomar uma enzima que possa digerir essa lactose. Existe, já é disponível? Existe, isso ali. Muito bem. Bom, você então procure, né? Se está sentindo alguma coisa que não está te fazendo bem na sua alimentação, procure uma nutróloga. Em especial, deixamos aqui a dona Ana Lia à disposição. Obrigado, doutora Ana Lia. Obrigada, seja bem-vinda. E a gente quer o bem-estar de todo mundo e com muita saúde. Vamos se alimentar bem, né? Então tá, com certeza. Seja sempre bem-vinda. Espero o retorno para que a gente possa desmembrar aqui outras questões a respeito. Então tá, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Obrigada.